A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, estamos dando continuidade a mais uma edição da EBD na Web, programa este da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais da Convenção Abreu Lima. Nosso pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos, nosso evangelista Renato Torres, à frente da Superintendência. Queremos desde já agradecer por este convite, por esta oportunidade, não deixando passar também as congratulações ao pastor Dário e toda a sua equipe do nosso Departamento de Comunicações. A todos, a paz de Deus em vossos corações. Estamos, meus amados irmãos, com a lição de número 9, com o tema A Mordomia do Trabalho. Queremos, já com esta temática, agradecer os irmãos que estão nos dando a audiência, irmãos em todo o Brasil e também fora do Brasil, irmãos em que estão acompanhando o nosso programa, a EBD na Web, que neste momento já passamos dos 40 mil inscritos no nosso canal. Visite o canal da nossa IEDALP e dê a sua contribuição. No final deste vídeo, vá lá, dê o seu joinha, seu gostei e faça a sua contribuição para que a gente possa melhorar ainda mais em nossas contribuições. Meus amados irmãos, nós temos aqui, no dia 1 de setembro de 2019, a previsão para esta aula, a mordomia do trabalho. Verdade prática nos diz, o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. O texto áureo da nossa lição nos diz, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10. O nosso comentarista traz como a leitura bíblica em classe o texto que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versos de 6 a 13, que nos diz assim, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não ouvemos desordenadamente entre vós, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos... Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Este é o texto que nós temos como leitura bíblica em classe e segue os objetivos de nossa lição. O objetivo geral, esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão, assim como os objetivos específicos que serão desdobrados em cada tópico da lição. Primeiro objetivo específico, mostrar o trabalho de Deus na Bíblia. Segundo, correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. Terceiro, elencar os princípios cristãos para o trabalho. A introdução de nossa lição nos diz o seguinte, que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim. Isso está escrito em Gênesis 2:15. Com esta introdução, nós já percebemos que os seres humanos, os homens, foram feitos para trabalhar. Com isso, nós vamos ver ponto a ponto o que o nosso comentarista traz para a gente de contribuição. O primeiro tópico da nossa lição, amados irmãos, fala sobre o trabalho de Deus na Bíblia. Neste ponto, nós vamos
atingir o objetivo primeiro, o trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Neste tópico, o nosso comentarista traz um comentário bastante pertinente. Como os irmãos sabem, que eu sou professor de ciências e ministro aula de física, gostaria de gastar um tempinho aqui nesta parte em que o autor coloca: infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, Big Bang, e, por acaso, tudo se organizou no cosmos. Meus amados, quando nós falamos da teoria do Big Bang, falamos de uma teoria, e o próprio nome já está dizendo, uma teoria. Há de se preocupar, porque muitos dos nossos jovens já adentram no seu ensino médio e alguns professores fazem questão de ministrar tais conhecimentos em detrimento à verdade bíblica. Este ano, por exemplo, eu comecei iniciando a aula de física com os alunos do primeiro ano e o livro atual dos meninos já trazia do caos à ordem, do caos ao cosmos, e justamente abordava a teoria do Big Bang, coisa que muitos professores precisariam de mais fé para acreditar numa teoria desta do que acreditar em Deus. Quando falamos desta teoria de que o homem criou para desacreditar em Deus, falamos de uma situação em que nós não podemos aceitar. Eu, como professor, outros professores de física, nós temos também cientistas ateus que não corroboram com esta ideia. Então, não podemos aceitar que este conhecimento científico passado, muitas vezes para os nossos estudantes, que não têm recebido a orientação devidamente na igreja, seja perpassada. Quando começo a trabalhar sobre a introdução à física, eu falo sobre 4 tipos de conhecimento: o conhecimento empírico, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Tais conhecimentos vão corroborar e vão participar e vão estar presentes em nossas vidas, mas cabe ao professor, cabe a nós, cabe a você, professor, a você, dirigente, trabalhar essa parte dessa teoria maldita que vai deixar de lado o conhecimento divino, quando Deus trabalhou para criar o nosso mundo, o nosso universo. É bem verdade que o conhecimento científico por premissa é um conhecimento inacabado, ele vai até onde o novo saber o complementa. Antes, a Terra era dita que era o centro do universo. Posteriormente, foi visto que não era o centro do universo e que a Terra fazia parte de um sistema solar, e que o Sol era o centro desse sistema, contudo, não mais o centro do universo. Então, muito do conhecimento, a gente tem que ter cautela, tem que ter calma. Nós sabemos que as pessoas estão estudando, vocês devem estudar, nós devemos estudar, mas ter muito cuidado com aquilo que se estuda. Há tempos atrás, Plutão era planeta, hoje já não é. Ora, e o conhecimento científico que reprovou alguns alunos, possivelmente, que não conseguiam compreender Plutão como planeta? Ora, o conhecimento científico disse que já não era mais. Contudo, esse conhecimento científico que vem sendo estudado, que vem sendo defendido por seres humanos, tem que ter cuidado com ele, porque muitos deles vão em detrimento àquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus ordena, que é a nossa regra de fé e prática. Pois bem, vamos seguindo. Neste primeiro tópico ainda, quando o comentarista fala sobre o trabalho de Deus na criação do homem. Então, os irmãos percebem que Deus cria o universo, agora cria o homem para este mundo que ele criou. Acontece que nesta criação, diz o texto, que o homem foi feito para o trabalho.
Logo, o Pai, Filho e Espírito Santo trabalham na criação do ser humano. É o que o comentarista vai dizer. Ele trabalha aqui a respeito da Trindade. Os irmãos bem sabem que a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, mas isso não quer dizer que a Trindade não esteja presente, que neste caso esteve, está e estará na vida do ser humano. Aqui o comentarista vai dizer que o Pai, ele cria o homem, sopra o fôlego de vida, nós temos o Espírito Santo atuando no ser humano na obra da criação, ele referencia com Jó 33:4, e em seguida percebe-se que tudo foi feito pelo Filho, que é o centro de todas as coisas. Sendo assim, Pai, Filho e Espírito Santo presentes na criação. Concluindo este primeiro tópico, Deus continua a trabalhar. Ao ser criado, ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso em João capítulo 5, versículo de número 17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Se Deus, que é o nosso Criador, fez questão de mostrar para cada um de nós que Ele trabalha, que Ele trabalhou, continua a trabalhar, por que não nós, seres seus, criaturas suas, filhos seus, trabalhando também? Se este comentário já está sendo bênção para a sua vida, não esqueça de dar um joinha e colocar seus comentários. Vamos avançar para o tópico 2, que vai ser justamente o objetivo 2, correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. Neste tópico 2, a Bíblia é a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. Eu gostaria, meus amados, de trazer algumas considerações quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala do homem ter sido criado para o trabalho. Algumas ressalvas, já que neste período em que estamos vivenciando as crises financeiras, muitos dos irmãos têm se deparado para trabalhar e buscar algumas complementações. Costumo dizer que algumas pessoas já estão vivenciando as síndromes do Todo Mundo Odeia o Cris, a síndrome da Rochelle. Não sei se vocês lembram de um programa humorístico que Todo Mundo Odeia o Cris. E esse Cris, ele tem uma mãe chamada Rochelle e ela faz questão de anunciar para toda a comunidade que o marido dela tem 2 empregos. O meu marido tem 2 empregos, porque o meu marido tem 2 empregos. E tenhamos cuidado, muitas pessoas já costumam complementar a renda fazendo vários trabalhos. Acontece que a Bíblia nos orienta a sermos mordomos também no nosso trabalho. Os irmãos já estudaram a primeira lição com o pastor Altair sobre o conceito de mordomia, de sermos administradores e, sendo assim, administrando bem aquilo que Deus nos dá, pois o nosso trabalho é uma bênção de Deus, aquilo que Ele nos deu para administrar. Algumas pessoas estão trabalhando demais e não tem para onde. Quando trabalha demais, teremos aqui algumas situações ainda a ver, como o esgotamento físico e mental, porque algumas pessoas acabam não sabendo administrar. É muito bom ouvir: meu marido tem 2 empregos, a minha mulher ajuda na complementação da renda. Acontece que muitas vezes, por não sabermos administrar bem este recurso, o trabalho que dignifica o homem, acabamos a nos atrapalhar. Aqui, pois bem, o nosso comentarista, ele vai trazer uma relação do trabalho antes e pós-queda do homem. Então, Adão, quando criado, recebeu a incumbência de trabalhar. Diz o texto em Gênesis 2:5, de lavrar a terra, atividade laboral pelo homem, e tornou o Senhor Deus, o homem, pôs um jardim do Éden para lavrar e guardar. Contudo, após a queda,
este trabalho passa a ter uma nova dimensão. No subtópico 3, o trabalho depois da queda vai trazer algumas consequências para os seres humanos. Aqui, por exemplo, o medo e a maldição. Quantas pessoas já têm desenvolvido certas fobias? Costumo trabalhar com pessoas que vêm desenvolvendo alguns cansaços, alguns estresses, algumas síndromes. Uma delas, que já é presente, já é notória, não nova, mas que algumas pessoas tomam ciência sobre ela, é a síndrome de burnout, por alguns conhecidas como burnout. Mas a síndrome de burnout já tem atingido muitos profissionais. E como professor que sou, posso dizer isso categoricamente, que alguns dos meus colegas de classe, colegas de profissão, já são atingidos por isso. Trago para os irmãos algumas situações em que muitos profissionais que acumulam tarefas obrigatórias, que acumulam trabalhos, como professores, médicos, juízes, a lei está ao lado deles, para que eles possam poder acumular cargos. Contudo, é preciso saber administrar. Entre professores e médicos mesmo, o índice de divórcio é enorme. Por quê? Trabalham muito para poder compensar, complementar uma renda, mas acabam não conseguindo. Olha a mordomia de sua casa, a mordomia do seu lar, a mordomia da igreja, a mordomia das finanças, a mordomia de tantas áreas que poderiam ter se tivessem apenas um emprego. Não estou dizendo que são todos e que todos não têm mordomia. Longe de mim isso. Apenas dizer que as estatísticas estão aí e que muitos desses profissionais, por se trabalharem demais, se darem muito ao trabalho, acabam complicando a outra área de sua vida, e não sabendo administrar aqui ou ali. Logo, medo e maldição, por conta da queda, vem sobre a vida dos seres humanos. Aqui também fala da ecologia mudada. A gente não vai entrar nesse tópico porque nós temos uma lição específica para isso, mas eu gostaria de deixar aqui, irmãos, já uma dica. Quando a gente fala de ecologia foi mudada e que nós também, como mordomos de Deus no trabalho, já fica uma deixa para a próxima aula. Reúna seus professores, seus alunos, e por que não fazer uma atividade ecológica? Reúna sua equipe, vá para frente da congregação, coloque cestos de lixos especificamente para reciclagem, para metais, para papel, para plástico, aqueles para a comida orgânica, aqueles que já tem um cesto cinza, que é justamente para os recicláveis. Então aproveite, faça uma ação ecológica, aproveite a lição que vem sobre isso, então faça isso. Para a lição de hoje, que vocês vão estudar agora no dia 1, aproveitem para fazer em seminários, convide algumas pessoas que têm profissões, não necessariamente precisa ser o dirigente, precisa ser o professor, pode ser da escola, o pedreiro, o pintor, o carpinteiro, o médico, o professor. Pode vir aqui na sede, convidar pastor Dário e sua equipe, os jornalistas, os meninos que trabalham com o setor de comunicação, como foi para eles chegar nessa função, nesse trabalho, como eles administram, como eles são mordomos. Então, professor, dirigente, aproveite essa lição. Na lição anterior, quando falamos do tabernáculo, nós construímos maquetes, fizemos muitas atividades, mas essa lição também dá. Olha que quando eu tenho participado das edições do Cabedalp, eu tenho tentado trazer para os professores as estratégias de ensino de forma socializada, que o conhecimento possa ser socializado. Olha agora uma oportunidade. Pega aí algum professor, ainda que esteja desempregado, pega outro, um aluno, pega pessoas que poderão dar a sua contribuição de como eles administram o seu emprego, de como eles administram o seu trabalho, que é bênção de Deus na vida de cada um de nós. Não deixa que a lição fique apenas na exposição verbal, na exposição oral.
isso faz com que a nossa lição volte ao modo tradicional de ensino e que o nosso desejo é que esta lição ela esteja focada na aprendizagem. O aluno é o nosso alvo. Então, quando a gente trabalha pensando na aprendizagem, os nossos métodos, as nossas estratégias vão se adequando de acordo com o nosso planejamento. Olha aqui ainda que o nosso comentarista nos traz. O trabalho tornou-se desgastante. Quem já não ouviu que policiais que precisam, aí segundo eles, precisam de uma renda complementar, acabam trabalhando na sua folga, alguns até sendo vitimados no dia de folga. Mas por quê? Porque acaba fazendo um trabalho desgastante, não é? Perde a atenção, perde o foco. Motoristas, um índice muito grande de pessoas atingidas por estresse são os motoristas, que muitas vezes precisam dar 6, 8, 10 horas de trabalho e algumas pessoas, alguns passageiros não entendem que ali não está somente o motorista, a pessoa para pegar o volante e conduzir o carro. É uma pessoa, é um ser humano e que ali também está passível de cansar, de se estressar, de se desgastar. Então, cabe aí, meus irmãos, minhas amadas irmãs, atentarmos para esse assunto, a mordomia do trabalho. Eu sei que muitos dos irmãos, das irmãs, têm seus trabalhos autônomos, algumas das irmãs abriram exceções para ficar cuidando dos filhos, para cuidar da casa, mas é necessário que mesmo que estejamos cuidando de casa, cuidando dos meninos, que tenhamos mordomia do nosso trabalho. Gostaria aqui de abrir um outro parêntese para comentar sobre as decisões. Quando a gente fala de mordomia do trabalho, e aí você, professor, que for dar uma palavrinha lá na classe de jovens, pessoal que mesmo que esteja estudando lição de adultos, mas que ainda sejam jovens, não deixa de conversar com eles sobre a própria escolha do cônjuge. Olha, a moça, quando pretende casar, ela não deve olhar somente se o rapaz é bonito, se não é. Precisa olhar que o rapaz é de família, é crente, mas também que gosta de trabalhar. Se ele não gosta de trabalhar, vai dar trabalho para ela. Tenho vários exemplos e, como professor, voltando a dizer, tive um caso numa escola que trabalhei, em que uma aluna minha, crente nossa, e precisou desistir do ensino médio, parou no 2º ano do ensino médio, porque ia casar. Muito animada com o noivo, ia casar, desistiu de estudar, e sendo assim, parou no tempo. Veio 2 filhas, o rapaz traiu pela primeira vez, na segunda ela não aguentou e pediu para se separar. Chegando 10 anos depois na escola, aí conversando comigo, falou das frustrações frente ao esposo, mas mais frustrações ainda perante a sua vida, porque parou no tempo e agora precisava voltar a estudar para poder trabalhar e conseguir sustentar a família. Olha, se tivesse atentado mais cedo, se o rapaz era crente, se era de família e se gostava de trabalhar, certamente não teria sofrido o que tinha sofrido. Ela terminou o ensino médio, viajou, voltou, lamentavelmente voltou distanciada de Jesus, mas depois de conseguir o ensino médio, conseguiu um trabalho para sustentar suas filhas. Acontece que esses conselhos que nós damos, muitas vezes não são obedecidos quando nós falamos para essa juventude. Então, professor, dirigente, você podendo aconselhar os seus jovens, não deixe passar este momento de aconselhar sobre o trabalho. Partindo então para o terceiro e último tópico, sobre princípios cristãos para o trabalho. Nós temos aqui
subtítulo que é Princípios Cristãos. Por que isso? Porque mesmo dentro do trabalho, nós temos princípios a ser seguidos, princípios de primeiro, de começo, algo que deve ser obedecido. É bem verdade que já se popularizou o ditado que diz: trabalho dignifica o homem. Mas que trabalho dignifica o homem? O nosso comentarista, ele coloca justamente aqui, na verdade prática, o trabalho honesto, acompanhado de bênçãos, da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Digo isso porque acompanhei uma reportagem há algum tempo em que um meliante tinha sido preso por cometer alguns assaltos e a reportagem ele dizia que tinha uma quantidade de roubos para fazer e que era o trabalho dele. Ora, sendo o trabalho dele, para ele o dignificava, mas para nós temos princípios. Nem todo trabalho dignifica o homem. Não vou entrar aqui por detalhes, mas neste tópico 3, em que princípios cristãos para o trabalho, nós vamos abordar no seu último subtópico, não se submeter ao trabalho vil. Ora, trabalho escravo, o trabalho infantil, bem como ofícios oriundos do vício, do crime, da prostituição. Nem todo trabalho dignifica o homem. Cabe a nós entendermos que nós temos exemplos para ser seguidos, princípios cristãos para ser seguidos. Aqui, então, o comentarista começa dizendo: o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. E eu volto a dizer, esse suor do seu rosto, é preciso que a gente se desgaste, mas algumas pessoas até não entendem que muitos dos trabalhos não serão desgastantes fisicamente, outros serão desgastantes psicologicamente, mentalmente. Há algumas pessoas que trabalham bastante e que às vezes a gente nem percebe. O comentarista, ele é muito feliz quando aborda também que este trabalho deve ser diuturno. Ora, a palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai ser à tarde, ou à noite e dia. E isso Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 9. Amados irmãos, quando nós falamos de trabalhar diuturnamente, não quer dizer que nós vamos romper com outras mordomias. É necessário ter cuidado, trabalhar, mas não deixar passar o nosso cuidado com a nossa família. O que vai adiantar você trabalhar manhã, tarde, noite, fazer tantos momentos distintos para arrecadar um pouquinho mais, mas não conseguir acompanhar seus filhos na escola, não conseguir acompanhar sua esposa no lazer, não ter o seu próprio momento de descanso. Então, pense direitinho, professor, dirigente, faça essa abordagem junto aos seus alunos de forma a refletir sobre esse trabalhar diuturnamente. É recomendação bíblica, trabalhemos enquanto é dia, mas pensem direitinho nessa mordomia na hora de administrar esses nossos horários de trabalho. Até porque nós devemos ter tempo. Eu sei que os irmãos já têm um estudo sobre a mordomia do tempo, mas devemos administrar bem o nosso trabalho, o tempo desse trabalho. O nosso comentarista ainda fala sobre não ser pesado a ninguém. O apóstolo Paulo, na igreja de Tessalonicenses, lá em Tessalônica, ele faz questão de dizer que não foi pesado, de dizer que não foi de graça, que comeu pão de homem algum. Trabalhou. E cabe a nós fazermos isso. Embora ele, a serviço da igreja, ele estava anunciando a palavra de Deus, poderia fazer uso disso, mas não quis, para não ser pesado. Então, cabe a nós também não sermos pesados. Mas volto a dizer, o fato de não ser pesado, a A ou a B, não quer dizer que pesemos a nós mesmos. Então,
como a minha pessoa, certamente muitos dos irmãos já não têm mais seus 15, 20, 25 anos, que conseguiam trabalhar manhã, tarde, passar a noite fazendo uma outra atividade. A idade já chegou. É necessário que nós tenhamos que administrar bem este nosso trabalho. Aqui tem o contraponto. Ora, de um lado, eu trabalho diuturnamente. Do outro, há quem não trabalha. O comentarista vai falar sobre o preguiçoso, que não deveria comer, que justamente o que Paulo cita. Ora, se não quer trabalhar, também não coma. Parece ser uma palavra pesada, parece ser um discurso duro, mas é uma verdade. Há algumas pessoas que querem manter um padrão de vida daquilo que não possuem. Querem ter um carro novo, querem manter uma casa nova, querem ter e não poder. Para isso, é necessário que a gente viva dentro do padrão que a gente consegue viver, daquilo que Deus proporcionou para que nós possamos realizar. A esse respeito, a Bíblia é muito clara, vai dizer, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E aqui o comentarista cita Provérbios 6, versículos de 6 a 9, que eu gostaria de ler com os irmãos. Provérbios 6, versículos 6 a 9, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? A recomendação das Escrituras, olha que o nosso rei Salomão aqui nos adverte quanto a isto. Caminhando já para o final da lição, amados irmãos, nós temos ainda a relação entre os empregadores e empregados, esta relação entre patrões. E aqui o comentarista ainda abre um tópico dentro deste subtópico, que é os patrões cristãos. A relação de que nós, enquanto empregados, devemos zelar não só pelo nosso emprego, mas também orar, buscar as melhoras da empresa que nós trabalhamos, buscar que o nosso patrão ele seja agraciado por Deus. Então, a relação aqui de empregados cristãos também orienta, e temos mandamento para isso: vós servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. E isto o apóstolo Paulo vai além e ainda diz para também os empregadores que não deve tratar os empregados fugindo do seu compromisso. Aqui nos diz, Efésios capítulo 6, de 5 a 8. E feito assim, devem executá-lo como se fosse ao Senhor. O último subtópico que nós gostaríamos de abordar, nós tínhamos tocado já nesse assunto, que é sobre não se submeter ao trabalho vil. Aqui o comentarista, ele faz questão de citar o trabalho escravo, de falar sobre a exploração laboral infantil, bem como os ofícios oriundos do vício, do crime, da prostituição. Então nós temos aí uma população enorme de desempregados e você, professor, dirigente, aproveite para orar pelos irmãos da sua congregação, da sua EBD, aos que estão desempregados, aqueles que estão trabalhando, que possam receber classificações, que possam ser promovidos, mas que cada um saia de lá, desta aula, sabendo que Deus abençoará o seu trabalho, desde que este trabalho, olha aqui a recomendação, não se submeta ao trabalho vil. Então, nós temos aí algumas situações, muita gente que tem um trabalho aqui duvidoso, desonesto, aceita Jesus
e não consegue mudar logo de profissão, não consegue mudar logo o seu trabalho. Então, que a gente possa, enquanto igreja, também ajudar essa pessoa. Então, temos aqui a nossa lição. Espero que os irmãos tenham recebido alguma contribuição, da minha contribuição enquanto professor, enquanto profissional, enquanto obreiro, sobre esta temática, a mordomia do trabalho. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, ao nosso evangelista Renato Torres, superintendente da EBD, ao nosso departamento aqui de comunicações, ao pastor Dário e toda a sua equipe. Também agradecer a você, nosso ouvinte, que tenho estimado, pois não é tão simples já chegar à marca de 40 mil inscritos no canal de nossa igreja e muitos de vocês dando essa contribuição, assistindo o nosso EBD na web. Que Deus vos abençoe. Quero trazer algumas recomendações de leitura, começando com o nosso ensinador cristão, e traz justamente no tópico lá de subsídio para a lição de número 9, uma aplicação da lição. Diz assim: o trabalho é uma vocação de Deus para o ser humano. O homem, em sua natureza, não pode viver sem trabalho. Quando isso ocorre, ele viola a sua própria natureza e a diretriz do Criador, que o Criador lhe deu. É vergonhoso que, em nome de qualquer coisa, o ser humano recuse-se ao labor do trabalho. Temos ainda como recomendação de leitura o livro da lição, também da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, livro do pastor Elinaldo Renovato, autor da lição Tempos, Bens e Talentos. É o livro da lição, livro de apoio, livro de suporte, que possibilita uma compreensão maior sobre a temática. E ainda a sugestão de leitura para todos da Escola Bíblica Dominical, também da CPAD, o que todo professor de escola dominical deve saber. Quero agradecer a todos vós pela vossa paciência, pelo momento em que passamos juntos e agradecer a Deus por sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Senhor, por mais este momento em que passamos juntos, falando sobre a lição de número 9, a mordomia do trabalho. Ó meu Senhor, abençoa os teus servos professores que irão ministrar esta aula na ousadia de teu Santo Espírito. Pai Celeste, te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações de seu Santo Espírito, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém e amém.